Boa noite a todos. Eu vou estar corrigindo essa atividade e vou estar fazendo algumas considerações em relação à genética. Bom, nós temos aqui na genética, considerado como pai da genética, né, o Gregor Mendel. Mendel era um monge que ele trabalhava com ervilhas e ele observava que existiam várias variações, né, das ervilhas. Tinham as ervilhas amarelas, tinham as ervilhas verdes, existiam as ervilhas rugosas, as ervilhas lisas. E ele foi permitindo fazer vários cruzamentos entre essas ervilhas para saber, né, enfim, o porquê de acontecer determinadas coisas. Ele considerou como homozigoto aqueles indivíduos que apresentavam os mesmos genes no mesmo locus, tá? Então, vamos supor, aqui a gente dá letras, né? Enfim, digamos assim, como se fosse um apelido, né, para esse gene. Então, quando um indivíduo num determinado locus apresenta, por exemplo, azinho, ou seja, genes idênticos, a gente chama isso de homozigoto. Se ele apresenta lá o azão, a gente também considera como homozigoto porque apresentam, na verdade, genes iguais, né? Se por acaso apresentarem genes diferentes, a gente vai chamar de heterozigoto. Então, a gente tem lá azinho, sendo considerado como heterozigoto, tá? Bom, diante disso, o que acontece? Ele permitiu alguns cruzamentos, tá? Ele pegou uma geração parental e permitiu o cruzamento de uma ervilha verde com uma ervilha amarela. E ele pôde perceber que todas elas nasceram amarelas, né? E essa geração que surgiu foi chamada de geração F1. Bom, aí ele permitiu cruzamentos entre essa F1. E a gente vai ver na próxima aula que desse cruzamento surgiram ervilhas verdes e ervilhas amarelas. E a gente vai entender o porquê do surgimento dessas ervilhas verdes e ervilhas amarelas diante de uma geração que era toda amarela. Então, a gente vai estar trabalhando, na verdade, com um conceito de probabilidade, mas isso a gente vai guardar essa informação para a nossa próxima aula. Além disso, nesse exercício daqui, a gente ainda tem alguns outros conceitos, né? A gente tem um conceito do genótipo. O que seria o genótipo? É o que a pessoa traz nos seus genes, tá? Vamos supor, essa denominação que a gente deu aqui, azinho, esse daí seria o genótipo. Agora, o que seria o fenótipo? Seria a manifestação desse gene, né? Vamos supor, a ervilha é amarela. Só que esse fenótipo, ele, além de ter a característica lá realmente do gene, ele ainda tem as interferências do meio, né? Por exemplo, vamos supor, uma pessoa tem uma característica de ser muito branquinha, mas aí, de repente, ela está morando numa região litorânea, está o tempo inteiro indo à praia, e aí, de repente, ela está um pouquinho mais moreninha. Então, esse fenótipo, ele pode ter alterações do meio, tá? Aqui aparece também uma outra palavra que se chama heredograma. Heredograma seria, na verdade, como se fosse a nossa árvore, né, genealógica ali, né? Bom, eu vou estar fazendo aqui a correção e qualquer coisa eu vou estar voltando em alguns conceitos. Na número 1, diz o seguinte: analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente o significado do termo heterozigoto. Seria a letra D, tá? Heterozigotos são indivíduos que apresentam alelos diferentes em um mesmo locus e um cromossomo em cromossomos que não está dando para ver a restante. Homólogos. No 2, sobre o vocábulo genético, associe corretamente. A gente está com a opção da letra B, tá? Genótipo. O genótipo, ele está aqui com a C, a constituição genética de um organismo. Já o fenótipo
seria a letra D, são características internas ou externas de um ser vivo. Na 3, a gente tem a letra B. Cada segmento de DNA é capaz de transcrever a sua mensagem em uma molécula de RNA. E a gente tem aqui, para finalizar, a 4 como sendo a A. Então, a gente tem aqui, ó, é a montagem de um grupo familiar, tá? A composição genética de um indivíduo recebe o nome de genótipo. Na 4, marque a alternativa que indica corretamente o nome da unidade básica da hereditariedade, seria o gene. E na 6, nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem um lote de porquinhos da Índia negros com o mesmo genótipo. O que deve fazer para descobrir se esses animais são homozigotos ou heterozigotos? Ele tem que, na verdade, estar realizando cruzamentos, né, com um homozigoto recessivo, porque se ele for fazer isso, ele vai realmente descobrir, né, se ele é homozigoto ou heterozigoto, porque se surgir algo diferente daquilo, ele já compreende, na verdade, que aquele indivíduo seria heterozigoto, tá ok? Qualquer dúvida é só me chamar.